Como enxergar o cuidado de Deus nos detalhes? Como saber que Ele está presente mesmo diante de um silêncio ou de um momento de muita dor? Como ver que Ele está ao nosso lado e como enxergar Ele através das pessoas que nos cercam? É fácil, Ana? Não, não é fácil. Nem um pouco. Só a gente sabe, né? O quanto a nossa dor fez a gente se levantar. E mesmo no silêncio, porque assim, eu sei que muitas pessoas às vezes ficam nessa, né? De eu preciso escutar. Eu preciso ter uma graça sobrenatural para acreditar. Cara, eu não acredito, nunca recebi uma graça dessa. Nunca, nunca, nunca mesmo. Só que é difícil, a fé exige isso, né? A fé é você crer no que você não vê, no que você não escuta. E ela exige isso diante da nossa identidade, né? Por isso que a gente está aqui para contar hoje para vocês. Meu nome é Larissa Maria e é com imensa alegria que eu faço parte do Unidas com Maria, ao lado da minha amiga Ana Ana Clara. Clara. E Ana, qual foi o momento mais forte que você teve com Deus? Olha, assim, eu nunca tive, para te falar, essa graça sobrenatural, como eu falei. Mas é, eu tive muitas provações, assim, ao longo do tempo, de que Deus existe mesmo. E até vi uma recente, e uma muito boba. Mas eu acho que são Quais são os nesses momentos, detalhes? são nesses momentos que ele gosta de aparecer. E eu vou contar um pouquinho pra vocês. E pra você também, porque eu acho que você não, nem sabe Não dessa. sei dessa? Acho que não. Me escondeu, vai. Eu tava muito angustiada, porque eu precisava fazer a prova da autoescola. Que por sinal foi hoje, né? Foi, Foi foi ontem? ontem. Foi ontem. Foi ontem. Passou, já conta logo o que passou. E eu tava muito angustiada, assim, eu tava por semanas angustiada, porque eu já tinha feito o processo da autoescola uma vez e eu tinha reprovado duas vezes. Então a gente fica naquela expectativa. E eu não entendi. Na segunda vez que eu fiz, eu me revoltei. Falei assim, não vou fazer mais, porque Chega! chega, não vou fazer mais, não é pra mim, não é pra eu dirigir. E aí, a minha família falou, não, você vai fazer sim. Você vai fazer, vamos lá e tal. Me inscreveram de novo lá na autoescola, fiz o processo todo de novo. E aí chegou o grande dia da prova prática. Hum, E eu tava muito tensa. Mas muito, meu coração pulava pela boca. E eu passei semanas, assim, muito angustiada. E eu falei assim, para. Falei pra mim mesma, para. Tá sofrendo um sofrimento que é tão fútil. Essa palavra é tão fútil, tão sabe? pequeno, Tão né? pequeno. E o meu namorado tem uma frase que é o seguinte: a vida é simples. A gente aqui complica E a gente complica tudo, e mulher complica mais. tudo, tudo, a gente complica tudo. E eu fiquei martelando isso na minha cabeça. A vida é simples, a gente que complica. E aí eu falei assim, aí eu comecei a refletir mesmo. Eu falei assim, Deus, eu sinto a sua presença. Eu sei que você está aqui comigo, que você vai me acalmar na hora da prova. Eu creio que você tem os planos para mim. Você Eu viveu uma sei. entrega Se ali. for para eu reprovar, eu vou reprovar e não vai ser eu, não vai ser eu, o menino da autoescola que ninguém. Se você quiser me aprovar, você também vai me aprovar. Então, eu tinha muito isso dentro de mim. Eu tinha, acreditava muito nisso, mas aquele sentimento de angústia, de expectativa e tudo estava borbulhando Estavam dentro de te mim, cegando, na verdade. muito. E eu, nas minhas orações, eu falava, o Senhor sabe que eu creio nisso, mas acalma o meu coração, acalma esse sentimento dentro de mim. Eu tô tentando, mas me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. E eu fui me acalmando, 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 fui dando, foi vindo a paz, assim, no meu coração, mesmo, uma paz tremenda. E aí, diante disso, eu cheguei na prova e eu encontrei uma moça incrível, assim, uma moça mais velha. Eu nunca vou esquecer dela, a Dona Rosa. E ela chegou conversando comigo, ela teve uma história linda que eu não vou abrir para vocês porque eu acho que é muito particular, mas uma história linda que me emocionou de uma forma que aquilo dali me deu força para fazer a prova Com brilhante, outro olhar, com né? outro olhar. E o carro morreu? Em nenhum momento morreu. Um momento, eu não Ah, errei nada na prova. E eu saí, eu pulando de alegria, o pessoal não estava entendendo nada, mas eu saí com uma alegria e eu pulava assim, tipo, eu agradecia tanto a Deus, obrigada, Deus, por todo o sofrimento que eu passei. E aí que tá.
a gente esquece de agradecer a Deus no sofrimento. Obrigada por essa dor. Obrigada. Porque essa dor me santifica. E tudo que eu passei, todas as reprovações, todas as vitórias também, mas todas as reprovações em específico foram para me santificar. Foram para o que eu, para com que eu fizesse, para que eu me transformasse, sabe? Foi para isso, para que eu descobrisse o poder da oração, porque a oração é isso. A oração é de uma maneira individual, ou seja, você transforma apenas você. Deus já tem os planos dele, a gente não vai mudar os planos dele. Mas a oração serve pra gente, pra Pra acalmar a gente ser gente, pra transformado. gente ser transformada, entende? Então, é muito isso, assim. Eu acho que você também pode contar um pouquinho, assim, desses momentos de sofrimento, como você busca, né? O que te acalma, né? Sim, olha, a gente é tão parecida que eu reprovei na autoescola 2 vezes, Ana Clara. Nem para ter reprovado uma vez a mais ou menos. E eu lembro que, assim, para mim também foi esse sentimento de agora eu não quero mais, é porque eu não posso dirigir e uma sensação de incapacidade, né? A autoescola, ela exemplifica várias situações das nossas vidas. Talvez quem está nos acompanhando não tenha reprovado na autoescola, mas viva um outro processo de espera ou de não. E é a fase que a gente mais pode encontrar Deus, se estivermos atentas aos detalhes, porque é através deles que ele fala. Eu lembro que assim, eu reprovei 2 vezes e na terceira vez que eu fui para fazer o exame, cancelaram a prova naquele dia. Então assim, imagina todo o processo de trabalhar a Nossa! minha cabeça de a vida é simples, a gente que complica. E aí eu cheguei e eles, nossa, sua prova foi cancelada. E eu pensei, hoje não, hoje que eu tava calma, hoje que eu consegui controlar a minha ansiedade. E aí eu voltei para casa e assim, frustrada de novo pela terceira vez, não consegui ir lá tirar a habilitação de motorista. E eu pensei assim, Deus, eu sei o que é para fazer ali. E eu não estou conseguindo fazer naquele momento, pelo nervoso, pelo emocional, mas também porque não era o meu tempo. E eu lembro que quando eu voltei pela quarta vez, já muito apta àquele cenário, eu pensei assim, esse momento está me ensinando. Pode parecer simples, pode ser só uma carteira de motorista, mas aquele momento estava trabalhando a minha fé, a minha entrega. E eu lembro que eu postei assim no Instagram, não foi no meu tempo. E tirei uma foto do carro, do volante, né, ali que eu fiz a prova da autoescola. E eu fiquei refletindo sobre aquilo em casa, eu pensei realmente, mas Deus me ensinou ali que eu tinha que esperar. Ele me mostrou que se ele quisesse, eu tiraria minha carteira naquele dia, porque não é sobre as minhas capacidades, é sobre a graça que ele me entrega. Mas se ele falasse não, eu ia ter que ser humilde o suficiente para entender que ele que manda. Porque às vezes a gente quer tantas coisas do nosso jeito que a gente tira ele do lugar de criador e a gente quer mandar, A olha, gente Deus, quer agora eu quero ir controlar. para lá, agora eu quero ir para cá. E peraí, a gente reza o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Acabou. Né? Então, assim, é enxergar Deus nos detalhes, é enxergar Ele também no não, é enxergar Ele também quando a porta se fecha, é enxergar Ele também numa decepção, porque afinal de contas é a vontade dele. Mas eu recebi um não que me causou um impacto, assim, profissional, né? E conversando com um amigo, ele falou: lembra de olhar para a cruz. Às vezes a gente esquece. Se tudo acabasse agora, isso faria sentido? Não, não faria. Porque se tudo terminasse agora, importaria passar ou não passar na autoescola? Não. São coisas pequenas, né? Se a gente olhar para a cruz e ver essas pequenas coisas, né? Que a gente às vezes se Cria, né? descontrola, sabe? De uma maneira. Calma aí, a gente não precisa disso. A vida é leve, precisa ser leve. A gente complica A gente, tudo. mas é isso. A vida é simples, a gente aqui complica. Coloca essa frase na sua cabeça. A vida é simples, a gente aqui complica. Porque se a gente mentalizar isso, a gente consegue, de fato, botar em prática, Sim. entende? E ela faz tanto sentido, né? Porque assim, se tudo hoje é se perder, né? Se o mundo não existir mais hoje, a única coisa que vai importar é o céu. E o céu vai importar em todos os momentos. Agora, essas situações cotidianas, elas têm uma proporção muito pequena. Então, se a gente entender que a nossa única preocupação, claro, vão existir outras, mas a maior preocupação precisa ser estar em comunhão com Deus, é buscar a santidade para que a gente chegue no céu, o que mais faz o sentido que a gente está dando?
Sim, né? O hoje, ele não é complexo como a gente está fazendo. As questões, às vezes, no trabalho, às vezes com amigos, óbvio, vão acontecer e vão nos chatear e nos deixar tristes, né? Somos humanos, tem um lado da carne. Mas a gente precisa entender espiritualmente que ele está no controle. Sim, 100% no controle. A gente não pode ser egoísta de querer mudar o que ele tem pra gente. Vamos aceitar. Se é um trabalho que não tá ruim pra mim, aceita. Se a porta fechou, agradece. Se a porta fechou, agradece. Se a porta abriu, agradece. Agradece cada passo que você der na sua vida. Porque a gente precisa agradecer mais. A gente fica egoísta de não agradecer. Você não agradece ao seu amigo quando ele te dá um presente? Você não agradece quando ele dá, não um presente físico Sim, sim. necessariamente, mas uma palavra que vai te confortar? Por que que você não agradece as coisas boas que Deus te dá? Por que que você não agradece o sofrimento que Deus te dá? Por quê? Por que não? Sim. E uma outra parte que eu acho muito importante para a gente conseguir ver Deus é entender como se ele fosse realmente, porque ele é, não é como se ele fosse, né? É entendendo Deus também como nosso amigo. Por exemplo, eu só conheci o seu jeito para saber se você está emburrado ou não tá, se você está feliz ou está triste porque não lanchou, porque não dormiu, porque eu dedico um tempo contigo. Intimidade. Intimidade, a ponto de te olhar e saber, não, hoje a Ana tá bem, hoje a Ana não tá bem. A Ana, quando quer falar comigo tal coisa, ela fala desse jeito. Quando ela quer falar outra coisa, ela vai falar de outro jeito. Isso é intimidade. Né? E eu até brinco assim: se você dorme todos os dias na minha casa, vamos supor, e você deixa a garrafa sem tampa, no dia seguinte eu posso não te encontrar, eu vou saber, poxa, foi a Ana que deixou a garrafa sem tampa. Porque eu já tenho tanto tempo contigo, eu já invisto tanto nesse relacionamento, que eu sei o seu jeito. Então, como é que as pessoas querem ver e ouvir a Deus sem dedicar esse tempo de entender Deus agindo? Claro, não vai ser a tampa da garrafa, mas a gente criando essa intimidade com Ele, a gente percebe Ele através das circunstâncias e através das pessoas, não é, amiga? Sim, com certeza. A intimidade com ele é muito importante. Porque é ali que, como você falou, que a gente vai conseguir ter essa troca. E assim, eu acho importante falar que não necessariamente você precisa ter uma graça, ouvir, ver. Não, você não precisa, sabe? Você não precisa. Você só precisa ter fé. E a fé é você ver, é você não ver para crer. Então você não precisa ter uma graça sobrenatural. Não Sim, claro, precisa. milagres existem, eles Milagre, ajudam a sim. nossa fé, mas Entenda, não pode não ser precisa. Você sim pode ter, Deus pode te dar essa graça. ou não. Ou não. Então, assim, mas volto a dizer, é claro, a intimidade é importante, a oração é importante, porque a oração é importante para nós, entende? Mas a gente não vai mudar o que Deus planeja pra gente. Mas essa intimidade precisa existir, é muito importante. Então, eu rezar o texto todo dia é importante. É difícil, é chato às vezes. É chato, é a realidade. Tem Às vezes vezes que a gente está cansado. a gente tá cansado, tá na correria, não consegue parar direito. Às vezes reza um texto meia boca ali, sabe? Às vezes pega um texto mais curto, texto da misericórdia, texto da batalha, texto de São Bento, que são mais curtinhos. Mas é importante a gente rezar o rosário. É importante, porque alimenta a nossa fé. É importante a gente ler a palavra de Deus. É importante porque alimenta a nossa fé. Então, tudo que a gente conseguir buscar para alimentar essa nossa fé e essa intimidade com Deus, que é através da oração, é importante, é fundamental para a gente. Então, aquelas pessoas que estão no início da conversão, como eu vou conseguir fazer para ter essa intimidade com Deus, para buscar mais a Deus? É através da oração, é através de rezar o terço, é procurar estudo, né? Então, Leitura. leitura é muito importante. Você transformar, é uma transformação mesmo de vida que você faz. Não é fácil, não. Você vai perder amigos, você vai perder até Perder, né? familiares. Perder naquele sentido de Ficar não sozinho. ter, que no início é difícil, porque você não entende. Você não entende, fala, por que aquele amigo se afastou de mim? Tudo bem. Entendo que foi um livramento. Não me entendam mal, Não quer mas dizer que a assim, pessoa seja não ruim. não quer dizer que a pessoa seja ruim, mas não combina mais com o estilo de vida que você quer buscar e que é a verdade, né? Essa é a verdade. Você buscar a Deus é a verdade. Você está buscando a verdade ali. Então, assim, entenda, não é fácil. Jesus falou, pegue sua cruz e me siga. Então, todos os dias a gente carrega uma cruz. E assim, foi como a gente falou no início, né, Lari?
Nenhum sofrimento vai ser maior do que o de Jesus. Então, o sofrimento que você vai estar passando aí, os amigos que você vão perder, as lutas que você vai enfrentar, até no seu processo de conversão, que é o que eu tô falando, é, não vai ser maior do que o sofrimento que Jesus passou. Nunca, nunca vai ser. Entenda. Às vezes a gente precisa enfatizar porque foge da cabeça das A gente pessoas. dimensiona muito o que acontece com É, a gente. com Sim. certeza. E especial o que você falou sobre a oração ser o primeiro passo. Porque às vezes a gente quer tanto ter fé e esquece que é só começar. É de pouquinho em pouquinho, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã. Talvez no início não seja fácil rezar o terço todos os dias, então comece rezando 3 vezes por semana, né? Não numa comparação com uma outra pessoa que às vezes já está naquela caminhada há muitos anos, mas dando o seu sim a Deus, porque o que Deus quer é o seu sim, na proporção que você consegue dar agora, do jeito que você pode dar agora. Mas uma entrega genuína e assim, até buscar a Deus é uma graça de Deus, né? Sim, Nós pensando assim, só pelo nosso lado humano, a gente aqui pensando pelo nosso lado humano, a gente não buscaria a Deus se não fosse por Deus. sim. Então, até a vontade de ter fé, até a vontade de buscar por Ele, já mostra Deus agindo, já demonstra o cuidado dele ali sobre as circunstâncias, né? Então, assim, é um pouquinho de hoje, é um pouquinho de amanhã, e não é para agradar a Deus que você faz isso, é para transformar o seu coração. Porque nesse momento que Deus fala ou que Deus não fala, é o meu coração que está sendo transformado. Nesse momento, quando dá tudo certo, ou quando a porta se fecha, ou quando a autoescola a gente não consegue acessar e faz de novo. Nesses momentos, são os nossos corações que estão sendo trabalhados. Deus já tem o milagre, né? O milagre está pronto, ele não precisa preparar. A gente é que precisa se preparar para receber. Você não poderia passar antes na autoescola. Você precisava ter passado por esse processo e ter passado somente ontem, assim como foi comigo também. Assim como é em relacionamento, na espera de um marido ou de uma esposa. Assim como é uma mãe quando está gerando um bebê que espera ali 9 meses. Se a gente entender que o processo nos cura, que o processo nos santifica, que a cruz transforma a gente passa a olhar para o sofrimento como uma graça. E um dos pontos principais para mim, assim, na minha experiência pessoal de me aproximar de Deus, foi entender a vida dos santos, compreender como eles olhavam para as circunstâncias do dia a dia, como eles olhavam para aquela dificuldade como uma maneira de crescer. Nossa, imagina a grandiosidade deles espiritualmente, de olhar por uma perda e falar assim: Senhor, obrigada, obrigada porque isso aqui me santifica. É muito difícil. Não, é assim, muito difícil, né? E interessante isso que você falou das referências, né? Porque a vida dos santos é como se fosse um livro, assim, que a gente vai lá na biblioteca e pega Deixa eu me para inspirar um pouquinho. mesmo. Então, existe tantos santos aí, se a gente for contar, são inúmeros. E até muitos desconhecidos, mas que estão lá no céu, né? Então, essa busca pela santidade, é, como eu falei anteriormente, a gente pode buscar. Quais são as maneiras da gente buscar? Quais são essas maneiras? De repente, a gente pode buscar através de estudar. Bota no YouTube. Vida de São Tomás de Aquino, vida de Santo Antônio, vida de Santa Teresinha, vida de Santa Teresa d'Ávila. E lá, é um estudo a mais que você vai É fazer. uma Então, inspiração, né, de jornada. a gente já falou aqui, qual é o primeiro passo? Você orar, rezar, rezar o terço, estudar a vida de um santo, Ir à missa. ir à missa, pegar livros bons de referência que tem aí hoje em dia. A gente pode até deixar alguns livros como inspiração. Que mais? Me ajuda. A gente falou da missa, rapidinho, só para abrir um parênteses, né, que é importante ir, mas é até importante a gente também compartilhar o quanto a missa transformou a gente indo diariamente, né? Sim, Não só a missa aos domingos, mas a perfeito. missa diária, principalmente. Então, entra de novo naquela parte. Se você ainda não consegue ir na missa todos os dias, começa indo 3 vezes por semana e aos domingos. E você vai ver depois o que ir à missa todos os dias vai fazer com você. Perfeito. E mudou a minha vida. Mudou a minha também. Eu comecei a ir. Foi através de uma pessoa que falou, cara, eu vou à missa todo dia, vai também. E eu comecei a ir, comecei a ir. E foi, assim, alimentando ali no início da minha conversão, foi alimentando ali. E eu falei, caramba,
que poder que tem a missa, sabe? E estudar o rito da missa, sabe? Eu achei muito interessante porque eu fui estudar no início, assim, o rito da missa. Eu falei, meu Deus, eu não tinha dimensão Do de que como era a era a missa. missa, É. do que era a missa, sabe? Eu não tinha dimensão. Então, quando a gente consegue mesmo buscar essa. E engraçado, você falou, começa a rezar o terço 3 vezes por semana. Mas uma coisa que eu fazia quando eu tinha esses momentos de preguiça, assim, que não é o certo, mas eu picava o terço, né? Rezava primeiro o mistério, aí, sei lá, tava indo pra faculdade, rezava o mistério. Aí não conseguia, tinha que descer e começar os estudos e tal. Aí num tempo vago que eu tinha, eu começava a rezar. Pai Nossa, Ave Maria, e Foi eu a ia sua forma de picando. conseguir. Então, é uma tática também. Para você aí que, ai, eu não consigo rezar o terço direto. Volto a dizer, é o ideal. Mas se você não consegue, não tem problema. Você pode picar o terço, né? Então, reza o mistério de manhã, reza 2 à tarde, reza 2 à noite. E vai fazendo assim. Sim. Não queira também fazer tudo, porque às vezes você se frustra. E eu me frustrei muito. Eu queria buscar tudo ao mesmo tempo e eu não dava conta de vários estudos ao mesmo tempo. Calma, né? Às vezes você tem aí 19 anos, 20 anos também, que nem a gente, 20 e poucos. É, Calma, você tem tempo, Sim. E até para as sabe? pessoas com mais idade também, né? Deus, ele vê mais o nosso coração do que a quantidade de coisas que estamos fazendo. É, Então, se ele perceber um sim genuíno, vale muito mais do que a pessoa começar atropelando, querendo abraçar e depois se frustrando e se distanciando da fé. Né, assim, sim. e complementando o que você falou, que você perguntou assim, o que que você mais diria, né? A oração, rezar o terço e a missa. Eu diria também se cercar de pessoas que estejam próximas dele. A gente vê o quanto a nossa comunhão com amigos que caminham para o mesmo lugar, Sim. que buscam o mesmo lugar, o mesmo sentido, fazem diferença na nossa essência, o quanto eles nos apontam o céu. Porque o Sim. mundo está tão difícil, sabe? Os valores estão tão invertidos. É tão careta, né, estar na igreja, é tão careta estar aqui, que se você não encontrar as pessoas que possam olhar nos seus olhos e dizer, é isso. Essa é a verdade. É por isso que a gente está aqui. É mais difícil, né? Sim, os amigos eles ajudam muito. Inclusive, um grande amigo nosso, né, o Gabriel, me trouxe assim muito porque ele estava vivendo ali no momento. Eu estava muito fora ainda, já estava mais próximo, já estava indo na missa diária, mas estava fora ainda da fé, sabe? Então, eu digo muito que a minha chave da conversão virou quando eu conheci os meus amigos. E foi ali, com o Gabriel, com ele me falando mil coisas que eu não tava entendendo nada. Fala assim, ele falando, cara, eu descobri isso. E eu falo, amigo, eu não tô entendendo nada. Ele tem que assistir esse vídeo, né? Ele é obrigado a assistir esse vídeo. Então eu falo assim, não tô entendendo nada, mas tá, vambora. E aí aquilo me deu um gás para pesquisar, para começar a entender mesmo. E conseguir conversar com ele. Porque ele só falava, eu só escutava. Então, me dava aquela vontade, eu preciso conversar com ele também, preciso debater sobre esse assunto, sabe? Faz sentido o que ele tá falando. Eu quero saber É. mais, né? Então, os amigos ajudam muito, ajudam muito. Busque amigos que vão te levar para a fé. Busque amizades verdadeiras mesmo, sabe? Nossa, tinha milhares de amigos. Hoje eu conto nos dedos os amigos que eu tenho. E tá tudo bem. Eu sou muito feliz com os poucos amigos que eu tenho. Muito mesmo. Sabe? Eu tô, assim, em êxtase. Parece que quando a gente encontra o caminho, né? Tudo Parece que tudo floresce. encaixa. Exato, eu costumo dizer assim, às vezes quando eu tava fora da fé mesmo, ou às vezes quando eu tô passando até por um sofrimento, eu costumo dizer, às vezes eu tô dando retornos infinitos e eu só quero entrar na Na estrada e rua seguir certa. reto, sabe? Eu tô só dando retornos e retornos e retornos e retornos. Eu só quero ir para uma direção, sabe? Entrar numa reta e seguir em frente.
sabe? Que é o caminho do céu. Então, eu costumo dizer isso, assim, até para mim mesma. E foi bom, assim, eu compartilhar isso com vocês. Acho que eu compartilhei também em uma partilha que eu comentei. Mas faz total sentido, né? Esses Essa união, retornos sim. e só ir numa direção, sabe? E é difícil, mas a gente tem que permanecer aqui, ali, sabe? Tentando e tentando, e não deu certo, e tenta de novo, sabe? Um sábio, quando ele cai, ele se levanta e segue o rumo que ele estava Sim. tomando, sabe? E também é importante a gente até compartilhar que não é todos os dias que a gente acorda com muita fé. Isso não acontece sempre, né? Nós temos as nossas fraquezas, embora a gente esteja em constante ali busca por Deus. A diferença é ter pessoas ao nosso lado que nos lembre esse sentido. Porque quando você cai, é o meu dever como sua amiga falar, vamos à missa, vamos rezar, eu estou orando pela sua vida. E vice-versa. Mas assim, uma coisa que eu enfrentei, e eu acredito que muitas pessoas enfrentem, até pessoas mais velhas também, é encontrar essas pessoas, é encontrar quem ali caminha com você para esse propósito. Quem não vai te chamar de careta, mas vai falar assim: nossa, você encontrou a verdade, você encontrou o caminho. E uma oração que eu fiz até encontrar vocês, que demorou muito, eu já estava assim: Deus, ué, eu vou ficar sozinha, eu não vou fazer mais nada no final de semana, eu quero ser jovem, sabe? E uma oração que eu fiz, assim, há uns 3 anos atrás, foi assim: Senhor, tira da minha vida todo mundo que o Senhor não quer que esteja. Rompe com as amizades. E assim, não porque eu me achava melhor que eles, não, mas eram propósitos diferentes. Isso não me faz melhor, isso me faz diferente, sabe? Então, assim, não estou elevando aqui a nossa capacidade intelectual nem nada, mas eu falei Sim. para ele, eu falei assim: Deus, tira da minha vida quem não vai me levar para o propósito que o Senhor quer. Tira as amizades que não são suas. E eu fiquei 2 anos em silêncio, perguntando aos domingos assim: Senhor, me esquecestes aqui? Cadê? Eu vou à missa hoje, mas sozinha de novo, sabe? E eu fiquei 2 anos assim, até triste às vezes, até desanimada às vezes, até murmurando também às vezes. Mas eu sabia que depois de uma grande espera, se eu estivesse esperando em Deus, eu receberia uma bênção dele. E aí surgiram 7 ao mesmo tempo. Que é uma bênção, é ótimo quando a gente está junto. Então, assim, se eu pudesse compartilhar algo com você também, é que às vezes essas pessoas vão demorar a chegar na sua vida, mas o sim que você falar para essa espera vai impactar diretamente nas essências que vão chegar até você, nos corações que vão chegar até você. Porque chega, né, Ana? Uma hora Chega. chega. Costumo dizer, Deus não faz meia boca. É, Ele não faz meia boca, ele não dá um amiguinho capricha. ali. Ele capricha. Então, vai demorar, vai demorar, vai demorar, mas ele vai fazer caprichado, Sim, né? sim. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês. Acho que a gente conseguiu traduzir. Mas eu acho que a gente pode dar um spoiler antes de terminar aqui. Nós Então, dá. vamos trazer também os nossos amigos para conversarem com vocês, amigos de amigos, amigos próximos. A nossa intenção é que venham outras pessoas aqui e compartilhem sobre as suas lutas, sobre as suas dores, sobre os seus amores, sobre a sua jornada. E estamos ansiosas para trazer tantas histórias especiais e que edificam as nossas vidas. E temos certeza, né, amiga, que essas vidas, essas experiências vão edificar também quem está ali do outro lado. Com certeza. Por isso que a gente quer que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, familiares, todo mundo, para que realmente, né, a gente consiga passar essa mensagem para as pessoas. Então a gente conta com a força de vocês. Unidas somos mais fortes. Então, a gente pede muita oração também pela gente. A gente está aqui orando por vocês, mas a gente também pede oração. Então, a gente encerra esse vídeo com a mensagem. A vida é simples, mas a gente é que complica.